Em outubro de 1969, Deus chamou Charles para Atlanta. No entanto, esse chamado foi muito mais desafiador do que os anteriores. Então, quando nos mudamos para Atlanta, começamos do zero. Um senhor que convidou meu pai para ir à primeira igreja batista de Atlanta, na verdade, nos mudamos para a casa dele. Mudamos de escola de novo, começamos com novos amigos. Então, por causa disso, eu rapidamente me conectei com meus amigos da igreja, e meus amigos da igreja são meus amigos até hoje, sendo um deles o Louis Giglio. De alguma forma, eu creio, Deus orquestrou colocar nossas vidas juntas e nos tornarmos melhores amigos. Como um pastor auxiliar, Charles Stanley pregava nas noites de domingos e quartas. Seu estilo evangélico rapidamente causou impacto. Bem, eu ouvi o Dr. Stanley pregar o primeiro sermão que ele pregou na primeira igreja batista. E estávamos todos animados por ter um jovem pastor auxiliar se juntando à equipe. Cada crente que está andando no poder do Espírito Santo, que crê neste livro, está disposto a aceitar o que a palavra de Deus diz, pela simples fé, e começar a exercer a verdade e o poder da oração. Deus liberta o seu povo. Ele era um pequeno evangelista pegando fogo, acho que poderia dizer isso. Quase todos os cultos era como um avivamento. E muitas pessoas recebiam a Cristo como seu Salvador. Era maravilhoso. A maneira como ele desdobra as Escrituras é cativante. Ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Em vez de pregar a Bíblia para as pessoas, meu pai ensinava as pessoas a Bíblia, e há uma grande diferença. Ele permite que a palavra de Deus faça seu trabalho na vida das pessoas e vai direto ao ponto. Suas preocupações e ansiedades podem ser banidas, e pela oração a paz tomará o lugar dessa ansiedade. Eu me lembro de tantas sextas-feiras. O Dr. Stanley chegava do trabalho na igreja e eu passava a noite na casa do Andy, ou estávamos a caminho de algum lugar, isso durante toda a faculdade também. E o Dr. Stanley entrava pela porta, colocava o casaco na mesa da cozinha, desaparecia por alguns minutos, voltava com roupas casuais, e ele saía pela porta com uma Bíblia, um bloco de notas amarelo e um galão de água. E ele dizia: vejo vocês amanhã. Então, em muitos sábados, estávamos nos preparando para sair sábado à noite. Nós íamos para um show, ou saímos com os amigos ou algo assim. Lá pelas 7 horas, um carro entrava na garagem, lá vinha o Dr. Stanley, galão vazio de água, Bíblia, mais o bloco de notas, todas as páginas amarrotadas. E havia tinta por todo lado, página após página após página do que estava descendo do céu. Esse homem não estava lendo livros de sermões no estudo, ele não estava online dizendo qual é a boa mensagem para esse texto. Ele estava com Deus, trazendo algo para o povo de Deus, e assim, quando ele subia naquele púlpito, era o que estava acontecendo. Eu poderia passar o resto da minha vida ensinando como orar para pregadores. Quando o pastor sênior saiu, Charles assumiu e pregou nos domingos pela manhã. Embora a igreja tenha começado a crescer, havia um grupo central de pessoas que não queriam que ele se tornasse o próximo pastor sênior. As pessoas que eram contra ele eram líderes, professores de escola dominical e ainda eram diáconos encarregados de comissões. Deus e dizer a Deus que vai levantar o nome daquele homem diante dele até que Deus o mude. E eu te digo que ele vai fazer isso. O espírito do homem sempre quer estar na história. Está no controle, está no comando, quem manda. Em toda igreja tem essas pessoas, e a nossa as tinha. Havia cerca de 7 homens na igreja que dirigiam a igreja, eles controlavam tudo. Em uma ocasião, estávamos discutindo sobre um problema e eu disse: por que não perguntamos a Deus sobre isso? E um dos homens falou e disse: isso é negócio, deixe Deus fora disso. Minha resposta foi: como posso deixar Deus fora de algo que é da conta dele? E assim começou o conflito. Como falar com Deus, e o título dessa mensagem é: a oração é onde está a ação. Havia um grande número de pessoas que amavam o Dr. Stanley e realmente queriam que ele fosse o pastor principal da igreja. Mas então havia outro grupo, e nesse outro grupo estavam os 7 homens que realmente dirigiam a igreja naquela época. E eles achavam que o Dr. Stanley era muito jovem, muito evangelístico,
e simplesmente não queriam que ele fosse o pastor principal da igreja. Pessoas que eu realmente amava e pensava muito, e pessoas que eu achava que me amavam, que davam testemunho sobre o que aprenderam, me abraçavam numa semana e não falavam comigo na semana seguinte. Foi um tempo muito difícil para mim. Teria sido muito mais fácil sair, porque havia promessas feitas. Se você ficar quieto, houve ameaças. Se você se nos forçar a te demitir, nunca mais trabalhará em uma igreja batista de novo. Houve muitas vezes que o Dr. Stanley deveria se defender. Eu queria que ele se defendesse. Ele não quis, não se defendeu, nunca quis se defender. Isso deve ter incomodá-lo um pouco, mas no que diz respeito à emoção, ele ficava calmo como se nada tivesse acontecido, porque ele deixava com o Senhor. Dizia: Deus, o que quiseres, eu estou aqui para fazer a sua vontade. Então, me lembro que ele trazia essas coisas para casa. E conversávamos sobre isso, e orávamos sobre isso. Era como um lembrete. Você toma suas grandes decisões de joelho, e quando estiver confiante que sabe o que fazer, você faz, e você literalmente deixa as consequências para Deus. Charles continuou a pregar apesar da pressão para ele sair. Em setembro de 1971, os executivos da igreja, diáconos e 40 membros convocaram uma reunião para votar contra ele como pastor principal. Provavelmente um mês antes da reunião, essa pequena senhora estava tentando me fazer vê-la. Ela queria que eu fosse ao seu asilo e almoçasse com ela, então fui vê-la e ela disse: agora, não quero que você se sente, eu só quero te mostrar uma coisa. Era uma pintura de Daniel na Cova dos Leões. E ela me disse: querido, eu quero que você me diga o que está vendo. E eu disse a ela tudo o que me veio à mente. Então ela pregou para mim o melhor sermão. Filho, o que eu quero que você veja é que Daniel não está olhando para os leões. É como se o Senhor me dissesse: é desse jeito que você vai vencer essa batalha. Quero que você saiba, tudo o que está acontecendo com você está vindo de mim. Não importa quem diga e o que faça, quero que você veja que isso vem de mim, não deles. Então, o que quer que aconteça, olhe para mim, porque estou no controle. Bem, isso me libertou muito. E Deus continuaria me lembrando: você vai acreditar no que você vê ou vai acreditar no que me ouviu dizer? Eu sei como ele viveu pela fé. Eu aprendi isso com ele. Sempre podemos saber, em última análise, qual é a vontade de Deus em relação a como devemos orar sobre determinada situação. Chegou o dia da grande reunião, e a maior reunião que já havia tido na igreja, e a ideia principal era votar para me tirar. O homem que estava no comando, ele se levantou e disse: nós todos vamos votar em secreto. Um homem se levantou atrás e disse: não vamos. Essa noite, essa igreja vai descobrir onde cada um está. Meu pai não me queria no santuário durante essa reunião porque era muito conflituosa. Então ele pediu a minha irmã e eu que ficássemos em seu escritório. Então Louis, literalmente, ele entrava no santuário por uma porta lateral e subia até o batistério e ouvia. Então saía pela porta lateral de volta ao escritório do meu pai para relatar o que estava vendo naquela reunião. Ele entrava e saía durante aquela reunião, mantendo Andy atualizado sobre o que estava acontecendo. Nenhuma alma disse algo negativo sobre mim. Finalmente votaram. E eu ganhei por 65%. Depois de considerar com oração, está totalmente convencido que essa é a vontade de Deus para minha vida e a vida dessa igreja. Hoje aqui eu aceito o chamado que me foi feito na noite de quarta-feira, 22 de setembro de 1971. Oração da igreja em conferência para se tornar pastor da primeira igreja batista de Atlanta, Georgia. A igreja superou a estrutura de poder que estava em poder na época. Eles disseram: nós queremos Charles Stanley como pastor, gostamos de sua pregação. Então, votaram para nomeá-lo pastor. Marido e esposas divididos, amigos e tudo que se podia imaginar. Então, a igreja se dividiu. E muitos dos meus amigos e suas famílias e amigos da minha família deixaram a igreja. Olha para a vontade dele, olha para sua vontade e começa a buscar. Embora Charles tenha sido votado como pastor principal, as tensões seguiam aumentando por parte daqueles que não aceitavam seu papel na liderança. Já ouviu falar de lutas na igreja? Essa foi uma luta de verdade. Essa luta foi tão intensa numa reunião.
Estava sempre lotada, não se perdia uma reunião dessas naqueles dias, porque você não tinha ideia do que ia acontecer. Durante o período da discussão, o diretor de escola dominical apareceu e começou a falar mal do Dr. Stanley. Ele ficou meio nervoso e falou grosserias. E o Dr. Stanley colocou a mão nos seus ombros e disse: "Você precisa se sentar." E disse: "Não podemos ter esse tipo de linguagem." Aquele senhor disse: "É melhor você se sentar, se não te dou um soco." E meu pai ficou lá em pé. E aquele homem, ele, canhoto, se virou e acertou meu pai na mandíbula. Imagine ser um garoto do ensino médio. Você diz: "Isso realmente está acontecendo?" Bem, a igreja toda explodiu. O caos meio que estourou. Imediatamente as pessoas desceram e o tiraram da plataforma. Creio que tudo isso nos mostrou que era uma batalha espiritual. Depois de tudo que Charles suportou, ainda havia mais uma batalha que ameaçava a própria existência e sobrevivência da primeira igreja batista de Atlanta. Estava a caminho da igreja e tive essa sensação que devia dizer aos câmeras: "Fiquem alertas." Mandei a mensagem para ele e disse: "Agora, em qualquer momento do culto que eu pedi para cortar as câmeras, você corta." Éramos apenas uma estação preto e branco naquela época. Estávamos tendo um culto de domingo pela manhã e, logo após o canto, um homem subiu na plataforma. Vamos continuar louvando ao Senhor nessa manhã. Abra no hino 2. Eu disse: "Vamos nos levantar e cantar Avante, Soldados de Cristo." Assim que eu disse isso, esse homem sobe ao púlpito, me empurra para o lado e agarra o púlpito com todas as suas forças e diz: "Vocês acham que vieram aqui para ver um sermão, mas vão ver um funeral?" Bem, isso interrompeu a TV ao vivo. De repente, havia 3 estudantes universitários sentados na audiência e eles se levantaram e começaram a cantar a música Avante, Soldados de Cristo, e toda aquela multidão se levantou e começou a cantar. E isso me comunicou algumas coisas importantes. Em primeiro lugar, a igreja local vale a pena sofrer por ela. A igreja local é muito importante. E em segundo lugar, de uma maneira muito gráfica, destacou o fato de que você simplesmente faz a coisa certa. E você só lida com as consequências e, em última análise, as consequências estão nas mãos de Deus. Uma igreja de 3.000 pessoas, de uma noite para outra, se tornou uma igreja de 300 pessoas. 38 dos 60 diáconos saíram, todo o WMU saiu e metade dos professores da EBD saíram. Eu vi o coral diminuir. Ficamos com apenas 13 pessoas no coral. Algumas pessoas que saíram da primeira igreja batista foram até a emissora e, com sua influência, convenceram a emissora a nos tirar completamente da televisão. A atmosfera da igreja, então, começou a ter um novo significado e todos nós tivemos que depender de Deus porque não era uma situação fácil. Você podia sentir que algo estava acontecendo aqui. Agora, recordando todas essas décadas, foi uma batalha espiritual. Foi trevas contra luz. Era uma tentativa de sufocar, bem lá no início, tudo aquilo que vemos agora. Era só mais uma tentativa do inimigo, por assim dizer, para tentar impedir o que todos nós agora podemos ver. Foi um movimento realmente poderoso e ordenado por Deus, que mudou o mundo inteiro. O Senhor colocou no meu coração: apenas pregue o Evangelho. Não tente ter um grande programa, apenas pregue o Evangelho e veja o que eu faço. Enquanto meu pai continuava a pregar, a igreja começou a encher e ficava mais cheia e mais cheia. Passamos a ter 2 cultos, mais tarde passamos a ter 3 cultos. Eu presenciava toda semana como a fidelidade à palavra de Deus e como a fé move montanhas. O Espírito de Deus está neste lugar. A primeira igreja batista de Atlanta seria parte do cumprimento da palavra de Cristo de construir uma igreja abençoada nesta cidade. Me lembro que havia domingos que você não conseguia entrar na primeira igreja batista de Atlanta. Você nem chegava na porta. Na verdade, crescemos de 13 pessoas no coral para o nosso maior número de componentes, 358. Penso que o Dr. Stanley sempre olhava para tudo isso, não passando por cima disso. Ele estava sempre olhando para cima do horizonte, dizendo: igreja, é para aí que estamos indo. E é isso que vamos fazer. E é por isso que a primeira igreja batista se tornou uma força que mudou o jogo. Não só na cidade de Atlanta, mas no mundo. Uma das coisas que meu pai lutou em seus primeiros anos foi: ei, você sabe, nós enchemos um culto, então temos 2 cultos por um tempo e depois 3 cultos.
E havia uma certa frustração com o fato de que esta mensagem não estava saindo das paredes da igreja. TV ao vivo você acha que é o auge, certo? TV ao vivo em Atlanta, Georgia, não era o auge. O auge era que Deus queria fazer algo novo. Quando a transmissão ao vivo da primeira Igreja Batista de Atlanta foi interrompida, o futuro do ministério de televisão era incerto, mas Deus estava prestes a agir de uma forma poderosa. Só comecei a orar: Senhor, esse ministério é seu, não meu. A hora da capela. Um ano antes daquele dia, estávamos em uma outra emissora. Então, e tirar nossa programação foi a melhor coisa que aconteceu, porque passamos a ter 2 programações em cores: a hora da capela, das 8h30, e depois o culto de adoração, das 11 ao meio-dia. Quando Deus diz: eis o que eu quero que você faça, eis como eu quero que você faça, Deus é muito preciso em tudo. Muitas pessoas queriam que o Dr. Stanley estivesse na televisão. Não tenho certeza se ele realmente queria isso. E a única razão pela qual ele queria estar é que ele queria levar o evangelho ao maior número de pessoas possível. Então, por meio da televisão, essa era uma possibilidade. Então, ele foi um dos pioneiros naqueles primeiros dias, no ministério televisivo, como ele costumava chamar. Então, ele começou na hora da capela e ele se sentava, não sei como fazia isso com a Bíblia, olhava direto para a câmera e falava por 35 minutos. Bom dia e bem-vindo à hora da capela. Ninguém o ensinou a fazer aquilo, não era algo que era treinado para fazer. Era só uma maneira de levar a mensagem para fora das paredes da igreja. Ele só começou, simplesmente aproveitava qualquer oportunidade que tinha. O programa de televisão tornou-se muito popular e outros ministérios o desejaram e começou a crescer dessa forma. Bem-vindo à Hora da Capela, uma apresentação da primeira Igreja Batista de Atlanta. O ministério de rádio do Dr. Stanley começou quando as gravações de áudio da Hora da Capela foram captadas por uma pequena estação de rádio cristã do Texas. Ele quer viver sua vida através de nós. Alguém nos deu algumas de suas fitas e começamos a tocá-las. As pessoas adoraram. Poderia nos enviar mais fitas? Isso era McAllen, Texas. Dizemos, é claro, enviamos algumas fitas e ele nos ligou de volta e disse: por que vocês não entram no ramo do rádio? Do rádio? Não tinha pensado nisso. Eu me lembro de limpar as ferragens de meus pais na varanda da frente e ouvir o Dr. Stanley no rádio. E ainda me lembro da mensagem que ele estava falando, pedindo, buscando e batendo. Em 1977, Pat Robertson, da CBN, ligou para o Dr. Stanley e pediu para usar algumas fitas de sermões. De repente, o programa passou de atingir telespectadores de Atlanta para uma audiência nacional. Começamos a enviar as fitas, eles tocavam e as pessoas escreviam. Queriam saber como apoiar o programa. Eu disse: apoiar o programa? Eu nem tinha pensado nisso. Um dia eu estava no meu escritório. Estava pensando, bem, precisamos dar um nome a isso. Não só a primeira Igreja Batista. Olhei para minha esquerda e havia uma tradução da Bíblia Viva. O título dela era Bíblia em Contato. Então eu pensei, esse é o nome. Quando o Em Contato começou, ele fazia parte da igreja. Não era uma organização em si, na verdade. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus que está no céu. Eu pensei, é isso que eu quero fazer. Eu quero colocar o maior número de pessoas em contato com Jesus Cristo e seu modo de vida. E ele começa assim: eu quero alcançar o mundo, mas eu não quero só alcançar o mundo. Eu quero ir até onde Deus quiser me levar. E eu levei a equipe da liderança para as montanhas. Estávamos orando a Deus por direção. E eu estava lendo o capítulo 28 de Mateus, o que eu já fiz muitas vezes, e de alguma forma, é como se tivesse saído da página e me agarrado. Eu pensei: Senhor, estás realmente querendo dizer o mundo inteiro? É como se ele dissesse assim: eu creio que é o que Deus quer que façamos. E aí ele quer o Em Contato em cada país do mundo. E vamos crer que ele fará isso. Dentro de 2 anos. E naquela semana, estávamos em todos os países do mundo de alguma forma. Roma
Quando eles construíram as primeiras estradas, a motivação deles não era que os cristãos pudessem ajudar a evangelizar o mundo usando essas estradas, mas os cristãos usaram essas estradas. E quando eu penso nos ministérios hoje, para alcançar o mundo, precisamos abraçar a tecnologia. Eis a missão do Em Contato. Meu objetivo sempre foi levar a simples verdade do Evangelho ao maior número de pessoas, o mais rápido possível, o mais simples possível, no poder do Espírito Santo, a única forma de funcionar, para a glória de Deus. Em Contato continuou a espalhar a mensagem do Evangelho através da revista Em Contato e da sua versão em espanhol, En Contacto, bem como através de programas de rádio e a internet crescente. O respeito do Dr. Stanley por nossos militares o inspirou a encontrar uma maneira de encorajar as tropas no exterior com a esperança vivificante do Evangelho. Em 2007, a criação do Mensageiro tornou essa busca uma realidade. Os mensageiros originais eram apenas para os militares. Havia 35 sermões do Dr. Stanley, uma espécie de Korkak. Sempre tinha energia solar no mensageiro, porque no campo as pessoas podiam não ter eletricidade. Hoje, o propósito do mensageiro se expandiu além das Forças Armadas. E a tecnologia tornou possível compartilhar o Evangelho com as pessoas nas partes mais remotas do mundo. E isso é que o InTouch tem feito durante todas essas décadas. É um exemplo para o restante de nós. Usar todos os meios possíveis enquanto o Senhor abre a porta, para enviar a sua verdade, seus princípios e sua palavra às nações ao redor do mundo. Eles têm acesso à palavra de Deus em sua própria língua, na linguagem de seu coração, uma linguagem que eles entendem palavra por palavra. Era mais uma forma de chegar às pessoas, para encontrar aquela última pessoa e ser capaz de lhe apresentar a mensagem do Evangelho. As Escrituras dizem que todas as coisas boas vêm do Senhor, e assim, mesmo a tecnologia e o brilho dela, em cada geração vem dele. As oportunidades são limitadas e Deus as forneceu. Ele continua abrindo portas e o Em Contato continua entrando por essas portas enquanto ele as abre. Então, seja na televisão ou no rádio, seja pela internet ou no dispositivo de mensagens, Deus sempre vai encontrar uma maneira de colocar sua mensagem nas mãos das pessoas que dela precisam. Eu sou grato por ministérios como o Em Contato dizerem: vamos usar o rádio, a televisão, vamos usar a palavra impressa, vamos usar a internet, as mídias sociais, o que for preciso para alcançar o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo e fazê-lo com excelência. Então, aqueles primeiros passos de pregar por uma câmera, quando nada é mais difícil do que isso, aproveitando as aberturas para as redes locais. Então, novamente, aproveitando as oportunidades conforme elas surgiam, e Deus honrou isso. É claro, agora está em todo mundo. Esse foi um mover de Deus. Acho que ele podia ver os milhões de pessoas que precisavam conhecer essa verdade, serem libertas pelo próprio poder da palavra de Deus. E assim, ele estava sempre procurando uma maneira de ver aquela mensagem saltar de Atlanta e da América para onde quer que Deus pudesse levá-la até os confins do mundo. Quando você pensa no seu legado e na sua história, e o que conecta todos os pontos dos diferentes capítulos de sua vida, é só isso, realmente, como ele disse muitas vezes: confie em Deus, ou seja, obedeça a Deus e não tente manipular os resultados. Você genuinamente e sinceramente deixe as consequências para Ele. Eu não estou surpresa como Deus o usou, porque eu vi ser tão fiel a Deus, tão obediente a Deus em tudo que Ele fazia. Não existe mágica em acordar todo dia e dizer: vou obedecer a Deus hoje. Dizer: eu vou, pelo poder e pela graça de Deus, escolher hoje para ser fiel ao próprio chamado que Deus colocou em minha vida. Ele entendeu que a parte mais essencial do cristianismo não é apenas conhecer os versículos bíblicos, não é apenas proclamar mensagens maravilhosas. É Cristo em você, a esperança de glória. Ele fez o possível para torná-lo prático. Ele nunca deixou isso de um modo teológico, esperando que as pessoas soubessem o que fazer. Ele realmente colocava as mãos e os pés de Cristo na Escritura em relação a que fomos chamados.
a fazer como crentes. Ele terá um legado que viverá, eu acredito que para sempre. Tanto conteúdo, tantos livros, tantos vídeos, tantos programas de televisão, tantos curtas-metragens, tanto conteúdo na internet que está por aí, ele vai saturar a cultura por muito, muito tempo. Acho que o legado do Dr. Stanley foi escrito na vida de muitas pessoas em todo o mundo. Indivíduos que o ouviram pregar e que aceitaram isso como sua própria fé pessoal. E se tornaram cristãos e estão vivendo a vida cristã onde quer que estejam agora. Eu diria que o legado do Dr. Stanley seria um homem que amava Deus, um homem que vivia pela palavra, cuja única missão na vida era levar a mensagem de Cristo ao mundo e vê-los virem a Ele. O número de vidas que ele iniciou em uma jornada espiritual mais profunda será o seu legado. Eu era um estudante universitário no início dos anos 90 e no meu primeiro e segundo ano, eu era membro da primeira Igreja Batista de Atlanta, onde o Dr. Stanley ensinava, e fui discipulado durante esses 2 anos, e foi um grande passo em minha própria fé. Oh, misericórdia! Como ele abençoou a todos, ensinou a todos, pregava sermões que te alcançavam e te faziam pensar. Bem, definitivamente, eu sou um dos pastores que foi muito influenciado, talvez influenciado principalmente pela vida do Dr. Stanley e por sua fé. Eu acho que é bastante óbvio para mim que eu não estaria fazendo o que estou fazendo agora se não estivesse olhando naquela janela do tempo, vendo Deus usar sua vida. Em última análise, seu legado sou eu e sua filha e seus netos. E, sabe, é um pensamento impressionante saber que faço parte desse legado. Estou tão orgulhoso quanto eu poderia estar. Mas eu sinto de maneira apropriada o manto e a responsabilidade que vem com ser seu filho e estar no ministério. Então, eu acho que a voz dele vai ser ouvida por muito, muito, muito tempo. Graças ao Intante e graças à mídia, graças à transmissão, eu acho que sua voz vai ser ouvida por talvez gerações. Gostaria que eles dissessem. Ele acreditava que a coisa mais importante em sua vida era obedecer a Deus e deixar todas as consequências para Ele. E por aquilo que nós vemos e ouvimos, foi como ele viveu. Eu gostaria que fosse assim. Estou em casa no céu, queridos, tudo tão feliz, tudo tão brilhante. A alegria e beleza perfeitas nesta luz eterna. Toda dor e tristeza acabaram. Toda inquietude passou. Estou agora em paz eterna, finalmente seguro em minha casa celestial.